Começa agora mais um programa Escola de Profetas. Eu quero cumprimentar a todos vocês que têm acompanhado as nossas aulas e temos aí falado a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Tem sido uma grande bênção. E mais uma vez, juntos, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, a todos que nos acompanham pela Rede Gospel. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos aqui falando da Palavra de Deus, Escola de Profetas. Como falamos, Atos dos Apóstolos e o tema, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, na última aula, nós estávamos falando a respeito deles ter chegado ali naquela região da Ásia Menor e o Senhor dá uma direção para ele não ficar na Ásia Menor. E ele, então, já começa a se dirigir para outro lugar. Depois vem uma visão, a visão de um macedônio falando para ele, venha para nós. E ele entendendo que a direção de Deus e o objetivo de Deus é que eles estivessem ali na região da Macedônia, ele se propôs e foi até Troade. Então veja aí no mapa, esse primeiro mapa, você vê aí a ida todinha em setas brancas e a volta depois em setas amarelas. E aqui um pouco mais detalhado, indo desde a região ali da Frígia e também da Mísia, indo em direção a Troade. E de Troade, que vamos dizer assim, seria o último ponto da Ásia Menor, aí ele vai em direção a Filipos, que já na Macedônia, ou como nós podemos chamar de Grécia. É conhecido como Grécia, mas a região superior é a região da Macedônia. E lá ele vai encarar uma barra pesada, e aí é que vai entrar o que é um posicionamento de um homem de Deus. Aliás, dois, porque eles vão entrar numa situação meio complicada. Atos 16, versículo 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Bispo, como é que fica? Uma adivinhadora endemoniada fazendo propaganda do Evangelho? O que você acha? Parece algo que parece um contrassenso, né? É verdade, né? Mas, na verdade, ela não estava fazendo propaganda, ela estava expondo o trabalho dos dois apóstolos, né? E isso poderia ser prejudicial naquele instante ao trabalho, visto que eles viveriam, inclusive, nessa região, uma perseguição. A gente vai falar disso daqui a pouco. E essa exposição, eles estavam lutando contra todo um sistema, né? Então existia um trabalho a ser feito paulatinamente, passo a passo, pessoas a serem conquistadas, e o objetivo desse demônio não era propagar o evangelho, né? O objetivo desse demônio era expô-los, era envergonhá-los, era de alguma maneira fazer com que o máximo de pessoas possível, de uma forma muito rápida, pudessem ver aquele trabalho e talvez até se ofender, porque nós temos aqui questões culturais, sociais, que estavam envolvidas. Então, essa adivinhadora, se não fosse assim, quando Paulo expulsa o demônio da vida dela, não teria saído nada, né? Se fosse de Deus, Se fosse de Deus, se estivesse no centro da vontade de Deus, ela não teria sido ali liberta. Pelo contrário, talvez até aderisse, ao movimento, andasse com eles e com eles evangelizasse. Então, o objetivo não era ajudar, porque quem quer ajudar, pergunta o que pode fazer, né? É verdade. Quem quer ajudar, vem e vê ali, no que eu posso ser útil, né? Aonde é que eu posso... A obra é tua, a missão é sua, né? Será que eu posso ajudar alguma coisa na sua missão? Não foi isso que ela fez. Ela fez o que estava na cabeça dela, ou que aqueles demônios estavam direcionando ela a fazer, né? E o que é o discernimento espiritual, né? Porque o apóstolo Paulo, você vê, quem escreve aqui
é Lucas, né? E Lucas, ele deixa assim, que ele, né, estava acompanhando que vários dias eles acompanhavam eles. Então, estava ali Lucas, Silas, né, e o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, depois de alguns dias, então veja, e essa adivinhadora, o termo, inclusive, era pitonisa. Então, já na Grécia, né, começa mesmo esse tipo de adivinhação, né? Tinha, inclusive, lá que era chamado Oráculo de Delfos. E as mulheres, né, vamos dizer assim, aquelas que eram as adivinhas, que recebiam o espírito, né, de adivinhação, elas sibilavam. Elas falavam como serpentes, então elas falavam sussurrando. Então, o termo, inclusive, sibilar, vem até dessa condição. Por isso, o termo pitonisa, né, que é de Piton, que é um tipo de serpente. E nesse oráculo de Delfos, era um local muito famoso e conhecido. E o que ocorre? Eu imagino que se eles permitissem, desse continuidade, eles são novos ali. Então, está inaugurando a igreja. Ela, obviamente, já conhecia bem, já estava lá rodando com todo tipo de adivinhação, né? E dizem até, bispo, que lá desse tal do oráculo de Delfos subiu um gás muito parecido com um gás hilariante, tudo que deixava a pessoa em transe. Então você já viu, era uma adivinha muito louca. E Paulo, acompanhando e vendo isso aí, imaginou o quê? Quando nós saímos daqui e formos embora, ela vai pegar o nosso trajeto. Falou de nós, divulgou que somos servos do Altíssimo. A hora que nós nos ausentarmos, obviamente a igreja está lá, mas ela vai o quê? Opa, lembra de mim? Eu estava lá com Paulo, eu estava lá com Silas. Então, ia o quê? Se credibilizar. E a gente vê que isso acontece ainda hoje, né? A gente percebe que pessoas se credibilizam, né, até em cima da igreja. Em cima da igreja, em cima da política, em cima, às vezes, de uma pessoa famosa, né? Nunca ouviu falar sobre o tal do papagaio do pirata, né? Vai ali, tira a foto e se aproveita daquele momento e, momentos depois, não tem nem liga nenhuma, nem conhece, nem tem amizade, não tem nenhum tipo de trabalho e nenhum tipo de conexão. Então, ela tinha esse objetivo, claro, né? Queria se vangloriar sobre algo que acontecia, porque aonde Paulo e Silas estavam, também estava presente o Espírito Santo. Amém. Milagres aconteciam, a pregação convencia e fazia com que as pessoas se convertessem, e ela poderia entrar ali na onda deles, né? E ao mesmo tempo expô-los, como eu falei aqui no início, né? Imagine você, né? Você vive numa região pobre, porque eles estavam numa região espiritualmente empobrecida, né? Porque qualquer adivinhador, qualquer enganador ali poderia ludibriar o povo. Então, você vive numa região pobre. Aí você, sei lá, recebe um prêmio, né, uma herança maravilhosa e fica muito rico. Aí alguém que sabe sai gritando pela rua: olha, meu amigo rico, ele saiu da pobreza, né? E aí a região que você mora também tem um monte de criminosos, né? Será que é favorável alguém ficar contando que você agora está bem, agora você tem dinheiro, agora você tem status, agora você está em outra condição? Estou só tentando fazer uma analogia aqui para você ver qual é a exposição que estava se fazendo. Porque existia todo um sistema em torno disso, como o Bispo G aqui já expôs mais do que suficiente, né? Esse sistema se alimentava desse negócio. E aí você começa a dizer, tá aí o cara que não precisa de nada que a gente faz, né? Ele não precisa do gás, né? Ele não precisa simular nada, ele não faz barulho com a linguinha, ele prega e as coisas acontecem, porque o evangelho é maravilhoso, ele é simples, né? É verdade. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. E é muito importante, bispo, porque ele tendo esse discernimento, ele soube, né? Nós estamos aqui nessa região da Grécia. Não ia ser nem tapete persa, ia ser tapete grego. Estavam dando um tapete grego para ele. Aliás, um cavalo de Troia. Um cavalo da região. Estavam dando um cavalo de Troia. E depois iam usufruir desse cavalo de Troia. E é importante a gente perceber esse relato, porque nós vemos isso acontecer diariamente. Pessoas que se credibilizam muitas vezes, até dentro da própria igreja. Quantos a gente vê que andam, caminham, vivem, convivem, depois se alimentam
depois saem e aí vão em modo próprio e usufruir. Se autodenominam, né, bispo? Então. Se apropriam de unção, né? Porque eu sou bispo, segundo a ordem da igreja renascer em Cristo, debaixo de uma cobertura. Então, uma vez que eu me desligo dessa cobertura, eu quero carregar comigo algo que debaixo de uma estrutura eu recebi uma determinada autoridade, não é? É engraçado, porque em nenhum ambiente acontece isso, né, bispo? É verdade. É só com a igreja. Nenhum ambiente, a pessoa é eleita, deputado, acabou o mandato, o que acontece com ela? Acabou o mandato. Acabou o mandato. Se ela não for reeleita, ela é um cidadão comum. Pronto, né? Assim é. Então a pessoa é diretora de uma empresa, ela é desligada da empresa ou se desliga por qualquer motivo, o que acontece com ela? Deixa de ser, tem que procurar um novo emprego, tem que começar uma nova carreira. Mas na igreja é engraçado, né? As pessoas são eleitas, cai um óleo sobre a cabeça, ela segundo uma ordem, uma visão, uma direção, ela cresce, ganha respeito, notoriedade, assim como, né, ela tem direitos e, de repente, quer transportar aquela sua condição para um novo ambiente. Né? Isso, infelizmente, não é incomum, né? É verdade. E a gente percebe também algo muito interessante, bispo, que mais para frente nós vamos falar a respeito do Deus desconhecido, né? Paulo vai falar sobre isso. Então, se era desconhecido, os homens não conheciam o Deus a quem ele servia. Perfeito. Mas os demônios conheciam bem, né? Porque já conheciam Paulo, servo do Deus Altíssimo, quer dizer, já conhecem o Deus Altíssimo, já sabiam do caminho da salvação. Então, uma coisa também muito interessante é nós entendermos que, ainda que muitas vezes aqueles que são usados e manipulados pelo inimigo, eles podem até trazer coisas com aparência de bem e de salvação. Então, uma parte até dá demonstração de que é algo saudável. Ah, mas olha, eu vi sinais. Eu vi... bom, sinais você pode ver em muitos lugares. O próprio Senhor Jesus falou, muitos vão curar no meu nome, vão expulsar demônio no meu nome, mas quando chegarem diante de mim, ele vai falar, eu não os conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é muito perigoso, porque nós vivemos um tempo, bispo, que as pessoas estão procurando adivinhos, não estão procurando uma palavra profética. Eles esperam sempre alguém que aborde, e como tem, infelizmente, até no nosso próprio meio, é o que nós chamamos de profetadas, que nada mais são do que palavras direcionadas como essa. Perfeito. Elogio, servos do Deus Altíssimo. Um propósito claro de ganhar o coração, né, bispo? Quem é que não gosta de um elogio? Né? E psicologicamente a gente sabe que isso tem um efeito absurdo. Quando você elogia uma pessoa, quando você enaltece o seu trabalho, o natural é que a pessoa baixe a guarda, né? Porque você aparentemente está ali em missão de paz, né? Você está ali para falar bem dele, para enaltecer o seu trabalho, para fazer ali uma aliança, para chegar perto, para ser tido como alguém próximo e que tem credibilidade. Isso não é o trabalho da serpente? E a serpente ela não brinca em serviço não, né? Ela sussurra e elogia. Então temos que tomar muito cuidado porque a palavra profética ela está no altar. As pessoas têm inclusive deixado de vir à igreja para muitas vezes ficar ouvindo palavras proféticas e até aí vai aqui num, entra no outro, no zoom desse, no zoom daquele, e se esquecem do lugar aonde recebeu o alimento e a presença do Espírito Santo. É muito sério esse lado. E aí, seguindo então, eles vão entrar numa fria, porque agora os donos dela, porque quando o diabo vai embora, vai mesmo. Embaixo da autoridade apostólica, aquele demônio não ia voltar mais. E aí é que começou o grande problema ali naquela região da Macedônia. Atos 16, 19 diz assim, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades
E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bom, bispo, eles vão agora ser presos. Vão para o cárcere mais interior, quer dizer, era lá no mais subterrâneo que existia. Tronco era o local que a pessoa ficava com o corpo para um lado e as pernas para o outro preso, né? Imagina as dores que eles tinham. Como é que a gente pode explicar, bispo? Eles receberam uma visão. Passa a Macedônia e nos ajuda. E, de repente, vão passar por essa situação. Era propósito de Deus ou aconteceu? E aí? Você está lutando contra principados e potestades. Essa é uma guerra. Essa é uma guerra ali sendo travada. Essa moça, essa jovem liberta, aqui já diz muito claro, não é questão de libertar uma pessoa, eu podia falar, mas existia uma estrutura, quantas adivinhadoras existiam, quantas sacerdotisas e tal, por que toda essa situação tão brutal por causa de uma? Não é uma. O primeiro versículo que a gente lê lá fala que ela dava grande lucro. Para dar grande lucro precisa ter performance, né? Precisa, de fato, ter produtividade. Então, ela não era uma qualquer. Ela era uma jovem que era muito conhecida. Quando ele a liberta, o texto que o Bispo G acabou de ler fala que se desfaz a esperança. Por que se desfez a esperança? Porque se deu a base para a sociedade. Olha, tá vendo? Esse demônio não é o mais forte. Essa moça aqui, que ela é emblemática, que ela na nossa sociedade faz, adivinha, tal, ela foi liberta pela voz desses homens aí, pela palavra desses homens, pelo poder que está na vida deles. Então, essa brutalidade aplicada a Paulo e a Silas, ela era, vamos dizer assim, compatível com a raiva, com o temor daquela sociedade, daqueles demônios, de se desfazer completamente a condição de vidas deles e da forma que eles enganavam a sociedade. Então, Deus foi injusto? Não, porque o livramento depois ele acaba por vir. Mas eles passaram, bispo, por uma dor, eles passaram por um problema, eles passaram por uma luta. E o Evangelho em nenhum momento diz que nós não passaríamos por luta, né? Jesus mesmo nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente vai falar, mas o mundo nos odeia, Jesus fala, antes odiaram a mim. Não dá para ser amigo de Deus, né, e não se constituir inimigo do mundo. Uma vez que você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. E o inimigo vai jogar com todas as suas cartas. Então eu devo temer retaliações, problemas, passar por situações como essa? Não, não devo temer, porque em tudo Deus já tem um grande e poderoso livramento. Quem nasceu de Deus, o maligno não o toca. Então o que vai acontecer? O Senhor vai dar um desfecho positivo. Amém. Né? E vai acontecer. Então eles foram punidos pelos homens. Foram envergonhados, humilhados? Na minha opinião, não. Porque afinal de contas a missão teve êxito. Né? Qual era a missão? Liberta ela. Prega o Evangelho. E isso demonstrou uma eficácia gigantesca. Porque afinal de contas, se os demônios estavam nervosos, se a sociedade estava agitada, estava dando resultado, né? O Evangelho estava sendo disseminado e o fruto estava ali, né? Então, realmente eles estavam muito preocupados. Mas é bem interessante, né, esse processo que acontece com o apóstolo Paulo, até para nós, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que são muito dodóis. Sim. Então, qualquer situação contrária, já indago, Senhor, onde é que o Senhor estava? Poxa, eu estou fazendo a tua obra. Aquilo que a gente sempre... Eu sou dizimista, eu sou ofertante. E esse não é o lado. O lado que eu percebo que é a maneira de agir é essa que eles vão agir. E aí eu fico até pensando, né, bispo, que nós conversamos outro dia, né, numa outra aula, sobre João Marcos. Será que João Marcos aguentaria esse tranco aqui? Esse tranco aqui, né? Você que sabe, é forte, bispo, né? Um dia desses eu fui a uma visita em uma loja de um proprietário de um imóvel. Um senhor libanês, bem de idade já, 80 e poucos anos, e ele veio ainda criança do Líbano, né? E aí eu perguntei para ele, e aí, como é que estão os seus negócios? Está vendendo bem? Ele falou, olha,
os negócios não estão indo muito bem, né? Mas tá tudo bem. Falei, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu vou na praia, tem gente, eu vou no restaurante, tem gente, aí na rua passa um monte de gente, aqui não tem guerra, então tá tudo bem. Então, veja, na cabeça dele, pode ser que não estou vendendo muito, né? Mas eu vivo num país de paz, né? Aqui todo mundo convive, ele ainda falou assim, que todo mundo aqui convive, cada um vai para a sua igreja, cada um tem sua religião, e aqui ninguém briga por nada. Então, eu estou falando de um testemunho de uma pessoa que eu, Newton Rueda, há poucos dias conversei, que é um senhor libanês muito querido, né? E que tem alguns imóveis que nós alugamos dele. Para ele está tudo bem, né? Independente do negócio em si, né? Agora, a gente às vezes passa por qualquer instabilidade, ai, que luta, que guerra, Verdade. Guerra, a gente nunca soube no nosso país o que é uma guerra. Ele sabe o que é guerra. Ele sabe o que é guerra. Eu quis dar esse testemunho porque nós potencializamos, por vezes, o problema. E Paulo e Silas não fizeram isso, pelo contrário, minimizaram o problema. Né? Então, o preso, ok, eu estou fazendo em nome do Senhor. Não estou dizendo que seja fácil e nem que não doeu para valer, né? Mas eles estavam conscientes que aquele preço pago traria um grande fruto. E também ali eram 3, né? Vamos dizer, Paulo, Silas, Lucas, assim, sem contar outros que estavam. E o que ocorre é que em momentos difíceis, geralmente os casais aumentam a problemática. É como você colocou, né? Um libanês sabe o que é guerra, sabe o que é problema. Então, às vezes, uma situação que, ainda que se prolongue, nós estamos vendo uma crise, por exemplo, já de praticamente 7 anos, que começou, né? O auge dela foi em 2016, 2019, estamos respirando, 2020 começou a pandemia, 2022 comecinho, opa, saímos da pandemia. Aí vem a guerra, mas tudo fora. Nós, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E, obviamente, surgem situações financeiras, pessoais, desgaste, tudo dentro do lar. Agora, imagine se Paulo, Silas, Lucas começassem a gerar um problema maior. Discutissem. Olha só, entre eles, Paulo, você teve a visão, será que era de Deus mesmo? Porque você sabe que até isso, muitas vezes, uma pessoa indaga a outra, mas será que era de Deus? Eu confiei em você. Então. Foi você que me botou nessa, bicho. Agora, qual que foi a atitude deles? Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, veja o que é cumprir até o final a proposta do Senhor. Então, eu não creio e nem, vamos dizer, acho que foi Deus que o levou ali para eles serem presos, também não acho que foi uma punição de Deus e também não acho que foi alguma coisa para aperfeiçoar. Acho que até nesse contexto eles já estavam bem aperfeiçoados, porque depois de uma dessa, meia-noite você está cantando, louvando, as pernas e os braços presos num tronco, com dor, num local, uma prisão cheio de bandido, já tinham sido aprovados. Porém, eles tinham o quê? Essa certeza. E essa é a certeza que eu quero deixar até para casais, para famílias, para não aumentarem o problema. Imagine que se começa aqui uma divisão, o Silas... era melhor que Barnabé tivesse vindo, se eu soubesse disso. Não sei porque você me convidou, Paulo. Porque tem todo um processo que a pessoa, muitas vezes, no desgaste, abre a sua boca e aumenta o problema. Então, é muito importante a gente ter essa postura. Olha a postura deles. Estavam com as costas feridas, estavam com os corpos tortos, dentro de uma prisão, lugar mais fundo da prisão. Eu imagino o cheiro que tinha lá, eu imagino a umidade, suor dos presos, que ambiente podre que deveria ser. Mas eles tornaram aquele ambiente podre um ambiente de louvor e da presença do Senhor. E era muito comum, né? Essas masmorras, né? Elas tinham pragas das mais distintas, piolhos, era um negócio complicadíssimo, né?
quando a gente vai estudar a história, a gente sabe que, de fato, era uma condição subhumana. O cara podia morrer ali de uma infecção facilmente, né? E muitos morriam mesmo. Né? Então, eles foram colocados numa situação delicada, muito, muito, muito séria, mas em nenhum momento retrocederam daquilo que era a sua fé, e Deus deu a eles um grande livramento. Agora, quando acontece o que acontece, né? O terremoto vem, e tudo vem ali para libertá-los, né? Todas as cadeias caem. Você pode olhar isso e falar, mas como é que pode ser, né? Então, que tipo de ação é essa do Espírito Santo que vai atingir a todos? Não devia liberar só os dois? O que é isso, esse ilícito? Né? Não devia liberar só os dois? Bom, primeiro não foram liberados, né? Porque eles não saíram de dentro da cadeia, né? Estamos todos aqui. Poxa, você tem as suas algemas retiradas, mas existe ali um propósito para demonstrar a grandiosidade de Deus. Amém. Né? O como Deus nos livra. E até mesmo aqueles homens malfeitores que por ali estavam presos com eles saberiam que aquilo não acontece naturalmente. Espera como é que uma algema solta? Como é que uma porta abre? Né? Sozinha. Como é que o cara que estava ali na porta para me espancar está lá de boca aberta, assustado, olhando para o teto? Está mais preso que eu. Tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Né? E isso tinha que ser levado em conta e foi levado em conta. Né? E dessa maneira os presos não saíram de dentro da cadeia. O que houve foi uma demonstração de poder de Deus, aonde de fato se manifestou ali uma grande libertação. E até, né, nós vamos ver uma palavra profética que vai mudar o curso das nossas famílias, né? Uma palavra apostólica. Atos 16, 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, bispo, eu estava até falando que estava mais preso do que os outros. Vamos dizer assim, o que tinha a chave, o carcereiro, tinha a chave da prisão, estava mais preso do que os presos, porque ele ia se matar. Um homem de coragem, né? Porque para tomar conta de uma prisão tinha que ser um homem de coragem. Mas a gente vê a fragilidade, né, que havia na alma dele, já querendo se matar por um fracasso profissional. Sim. Vamos colocar assim, né? A gente vê hoje em dia muitas pessoas por um fracasso entrar numa depressão, muitas vezes a exigência por parte de um ou de outro no casamento. E isso vai abatendo cada vez mais. Então, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra profética para hoje é a seguinte: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, é uma coisa bem mais ampla do que a vida pessoal de Paulo, de Silas, do carcereiro, né, bispo? Havia ali um propósito e a Bíblia relata a conversão, né, do carcereiro, mas imagina o que aconteceu com os outros presos, vendo toda a cena, né? Ainda que não seja relatada aqui a pregação, a conversão, ou Paulo ali e Silas falando com eles, ou o próprio carcereiro, depois de convertido e batizado no trabalho ali no dia a dia, falando para eles: olha, muda de vida, eu conheci Jesus. A gente não sabe quais são os desdobramentos exatos que houveram aqui, né? Quantos ali eram criminosos ou quantos ali estavam presos injustamente com um cunho político, religioso, como foi a prisão de Paulo e de Silas? Quais as pessoas que estavam ali dentro daquele cárcere? Pouco sabemos. O que sabemos é que Deus usou poderosamente essa situação para converter um homem que era, como o bispo disse, corajoso, influente, porque essa função dele não era uma função comum, né? Era uma função de alta confiança com o governo. Hoje você tem num presídio, você tem câmera, sistema, você tem toda uma forma de controle
para você dizer a verdade, olha, saiu aqui, ó, tá aqui na câmera, tá aqui o registro. E a época? Quem é que registra? Quem é que garante que não abre a porta? Como é que você conta a história se um preso fugir? Por que ele pensou em se suicidar? Porque aquilo ia ferir a honra dele e talvez macular sua história, que para ser um homem como era, estando responsável por uma cadeia, por um cárcere como esse, devia ser uma pessoa de alta confiança da sociedade. Sem dúvida, né? E aí ele ia olhar na cara das pessoas, tá, o cara que deixou fugir os dois homens que desfez a nossa esperança de lucro. Né? Como é que você pode deixar esses dois caras fugirem, meu? Né? O bolso fala alto. Então ele poderia estar em maus lençóis se a fuga tivesse sido efetivada. Mas Deus tinha um propósito. Não Amém. era para fugir, não era para a morte dos dois, mas era para a manifestação da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos encerrando, mas antes de encerrar, dizer o que aconteceu, né? Está no finalzinho. Sim. Mas a realidade é que depois ele chama o carcereiro, depois a família do carcereiro se converte, as feridas de Paulo são tratadas, Deus faz uma grande transformação e no mais, ele fala que ele é cidadão romano. E quando o carcereiro fala, pode ir embora, ele falou, não, vai chamar os pretores, vai chamar aqueles que me fizeram errado, porque eu sou cidadão romano. Agora, se ele era cidadão romano, Paulo, ele poderia ter evitado tudo isso, mas não quis evitar. Ele entendeu no Deus do propósito. Vieram os pretores, vieram as autoridades, e falou, seu Paulo, você desculpa aí, olha, vai na bênção, sabe? Porque depois apertou a situação. Então, Deus sempre vai nos honrar. Agora, qual o teu posicionamento diante das dificuldades? Se for como o de Paulo, de Silas, Deus vai honrar e estabelecer. A maior promessa para uma família foi dada porque Paulo resolveu encarar aquilo que era a vontade de Deus num momento totalmente estranho. E por isso é muito importante você, estando num momento estranho, encara a situação, Deus vai te honrar, não aumente o problema, deixe seu coração quieto, que Deus vai fazer a obra completa. Estamos encerrando, então, o nosso programa de hoje, a nossa aula de hoje, e queremos ainda fazer um convite para você. Você que queira saber um pouquinho mais sobre isso, né? Nós temos trabalho com casais, com a família, e você pode estar comigo ali na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, é a Renascer Jardins, é dentro do Shopping Call Center. Então você chega lá em frente, 1912, chegou na porta, ela vai abrir lá dentro, uma das lojas é a Renascer Jardins. Tem estacionamento local maravilhoso para te receber. Bispo Rueda. Estarei na Renascer Santo André, General Glicério 412, no centro de Santo André. Nos mesmos horários já ditos aqui pelo Bispo G, Bispo Pati e eu lhe esperamos. É isso aí. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.